No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Saiba por que mais de 6 milhões pediram demissão no último ano. Quase 63 milhões de brasileiros sobrevivem com menos da metade de um salário mínimo e ainda, casos de Covid subiram 18% no mundo na última semana. A partir de agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Brasil bateu recorde de pedidos de demissão nos últimos 12 meses, no ano encerrado até maio, de maio do ano passado até maio deste ano, apesar do país ainda ter 10 milhões e 600 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados. 39 milhões e 100 mil trabalhadores estão na informalidade sem direito a nada e 4 milhões e 300 mil no desalento, aqueles que deixaram de procurar emprego depois de muito tentar e não conseguir. De maio do ano passado até maio deste ano, então, 6 milhões e 175 mil trabalhadores pediram demissão. O número de trabalhadores que pediu para sair das empresas, apesar da crise econômica, representa 33% do total de desligamentos no período, que foi de 18 milhões e 694 mil. O levantamento é da LCA Consultores e leva em conta os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que contabiliza as vagas com carteira assinada no país. São Paulo foi o estado com o maior número de pedidos de demissão. Das 6 milhões e 200 mil rescisões feitas nos 12 meses até maio, 2 milhões e 990 mil foram a pedido dos trabalhadores. O responsável pela pesquisa, Bruno Imaizumi, diz que as razões que, na opinião dele, contribuem para o recorde de pedidos de demissão são as seguintes: a normalização do mercado de trabalho, muitas empresas estão voltando para o trabalho presencial, modalidade que muitos trabalhadores não consideram benéfica em termos de qualidade de vida. Então ele diz que essa volta ao ambiente de trabalho acaba pesando na escolha do profissional que prefere trabalhar em casa em vez de pegar trânsito todos os dias, se expor a Covid-19, enfim, a pandemia. Enfim, são trabalhadores que acabaram vendo mais facilidades em trabalhar em casa. Outras razões, ele diz, são os empregos sem afinidade com a formação profissional que foram aceitos no começo da pandemia. Agora os trabalhadores estão buscando melhores condições de trabalho e renda. Isso significa que durante a pandemia, com alta de desemprego, os trabalhadores acabaram aceitando outras funções com salários menores e que não eram condizentes, não eram no mesmo nível da sua qualificação profissional, e agora trabalhadores estão tentando migrar para profissões que tenham mais a ver ali com as suas capacidades. Economia. Agora, por outro lado, quase 63 milhões de brasileiros têm renda domiciliar per capita de até R$ 497 mensais. Enquanto a gente tem esse contingente que a gente acabou de dizer que está pedindo demissão, talvez muito provavelmente, para buscar outras oportunidades melhores de trabalho, tem condição de fazer isso, inclusive, quase 63 milhões de brasileiros não estão conseguindo ganhar nem R$ 500 por mês, R$ 497 por mês para poder sobreviver. Ou seja, eles sobreviveram com menos da metade de um salário mínimo, e esses dados vêm do mapa da nova pobreza que a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, divulgou na semana passada. O salário mínimo hoje é de R$ 1.212. Não dá para comprar sequer os 39 produtos da cesta básica ampliada, pesquisada pelo DIEES em parceria com o Procon. Em maio, por exemplo, o valor médio dessa cesta básica ampliada no estado de São Paulo chegou a R$ 1.226. De acordo com o mapa da nova pobreza da FGV, a pobreza nunca esteve tão alta no Brasil desde o começo da série histórica da pesquisa em 2012. No total, são quase 63 milhões de brasileiros, cerca de 29,6% da população total do país, que sobrevivem ou sobreviveram, tentando sobreviver com menos de R$ 500 por mês. Isso aconteceu no ano passado, A pesquisa se refere ao ano passado, mas esse ano, pelo que a gente vê, pelos números, não mudou muito, O número é de 9 milhões e 600 mil, ou melhor, 9 milhões e 600 mil maior que em 2019. Isso é quase um Portugal inteiro, de novos pobres, a população de Portugal inteira de novos pobres surgidos ao longo da pandemia, segundo o resumo da pesquisa. A unidade da federação com menor taxa de pobreza em 2021 foi Santa Catarina, 10,16%, e a maior proporção de pobres está no Maranhão, com 57,9%.
Ao segmentar o país em 146 estratos espaciais, os pesquisadores descobriram que aquele com maior pobreza em 2021 foi o litoral e Baixada Maranhense, com quase 73%. Já a menor está no município de Florianópolis, 5,7%. Quando a gente fala em estratos espaciais, na verdade são regiões, né? Regiões metropolitanas, ou, por exemplo, a região, como é o caso aqui que eles citam nessa pesquisa, a região do litoral e da Baixada Maranhense. No estado de São Paulo tem a Baixada Santista, enfim, são essas regiões, né? São 146 divisões feitas pelo país em regiões que a pesquisa segmentou. A mudança da pobreza de 2019 a 2021, por unidade da federação, ou seja, por estado ou Distrito Federal, em pontos percentuais na pandemia, revela que o maior incremento se deu em Pernambuco, 8,14 pontos percentuais. E as únicas quedas de pobreza nesse período foram observadas em Tocantins, 0,95 ponto percentual, e no Piauí, 0,03 ponto percentual. E já que a gente citou aí, para contextualizar, né, a gente está falando sobre o período de pandemia, enfim, dados econômicos, de emprego, desemprego, a fome. Na semana passada, o mundo registrou 4 milhões e 100 mil novos casos de Covid-19, um aumento de 18%. O alerta é da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Os maiores aumentos foram registrados em 110 países, principalmente aqueles localizados no Oriente Médio, Europa e Sudeste Asiático. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, diz que a pandemia está mudando, impulsionada pelas variantes da Ômicron, a BA4 e a BA5, mas a pandemia ainda não acabou. Segundo ele, o relaxamento do monitoramento da doença e na falta de vacinação para as populações mais pobres, nos países mais pobres, têm sido responsáveis pelos casos da doença. Ele disse ainda que, embora tenham sido aplicadas cerca de 1 bilhão e 200 milhões de doses de vacinas, a taxa média de vacinação nos países pobres é de só 13%. Por isso, a necessidade dos países imunizarem suas populações mais vulneráveis, já que milhões de pessoas não vacinadas correm o risco de contrair formas mais graves da doença. O diretor-geral da OMS também pediu que os países mais ricos cumpram a promessa de distribuir 2 bilhões e 100 mil vacinas aos países mais pobres. Até agora, segundo dados compilados pela Oxfam e pela People's Vaccine, menos da metade foi distribuída. Apesar de o número de mortes nas 2 últimas semanas ter ficado na média de 8.500, elas têm aumentado em países do Oriente Médio e do Sudeste Asiático, além das Américas. O Brasil registrou sua primeira alta mensal de mortes por Covid desde fevereiro deste ano. Nessa última semana também foram 4.739 mortes registradas em junho contra 3.176 em maio. O aumento foi de 1.023 mortes, quase 50% a mais do que em maio. Apesar do aumento das mortes, o índice de letalidade em relação ao número de novos casos caiu. É a menor para um semestre desde o início da pandemia em 2020. Os dados foram levantados pelas secretarias estaduais de saúde. A queda na letalidade da Covid se deve, segundo especialistas, claro, à vacinação, que começou em janeiro de 2021. Ainda assim, menos da metade da população brasileira, só cerca de 47%, já recebeu a terceira dose da vacina, que é a primeira dose de reforço. Importante, muito importante se vacinar para a gente conseguir fazer com que a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E aí no mundo todo depende, obviamente, dos países mais pobres receberem ajuda dos países mais ricos para conseguir imunizar suas populações. É preciso vacinar para que a pandemia realmente nos deixe em paz, finalmente. Vacine-se. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.